Olá, boa noite, tudo bem? A gente vai só esperar uns minutinhos para o pessoal começar a chegar. Vamos fazer aqui conexão com a Emily, do Ser da Criança, hoje. Boa noite, Emily. Oi, Bianca. Tudo bem? Tudo, e você? Me ouve bem? Sim, estou ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Eu tô, mas eu não tô te vendo. Tô vendo mais teu pescoço. Se puder, Então, se eu mexer na câmera para ficar bom para ti, o pessoal não me vê inteira. Ah, mas então o pessoal tá te vendo? Porque eu tô vendo teu nariz pra baixo. Ah, Paola, tu tá me vendo, Paola? Estás aí ainda? é. Vamos ver se ela vai. Eu sei que com a live que a gente fez com o Thiago na semana retrasada também foi assim. Daí eu arrumei para ele, o pessoal não conseguia mais me ver. Olha só. Ah, então tá. Esse pessoal. Então eu vou tirar um apoio aqui, vamos ver. Para ti melhor assim? Eu tô vendo da tua boca pra baixo. Não. Vamos deixar assim. Oi, Paola, tudo bem? Você consegue ver e ouvir a gente tranquilamente? Oi, Diliane, do nariz para baixo. Tá, então eu tenho que melhorar aqui a minha situação. Tenho que levantar, né? Peraí. A gente vai vivendo e aprendendo, né? Claro. E agora, como é que vocês conseguem me ver? Igual, Bianca, do nariz pra baixo. Não vejo teu olho. E assim? Isso, assim sim. Aham. Vai ter que ficar segurando? Não, vou pegar mais uns livros. Isso, vai lá. Aê, legal. Agora vai dar certo. Ah, valeu, Paola. Os bastidores a gente mostra depois, né? Não precisa mostrar. Bom, o meu aqui está dentro de uma gaveta, porque eu estou um pouco cansada do meu fundo do meu armário liso. E olha só, eu achei mais colorido virar a câmera. Então também tem um suporte aqui bem tecnológico. E, e tem um desenho lindo ali, é da Malu? Então, esse não. Esse aqui eu fiz final de semana. A É aquarela, né? Da Malu é essa aqui. E tem um aqui, esse é a família aí que ela desenhou. Esse aqui é dela Ai, também. que Coração a fofo. gente fez juntos Minha também. sobrinha ama desenhar, Ah, e a Malu também. né? Vamos lá? Vamos lá. Então, pessoal, boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, pela ajuda já, né, no começo com a tecnologia. É um prazer imenso estar aqui com vocês, fazendo agora a nossa, acho que é a terceira live. A gente está aprendendo, né? A pandemia colocou todo mundo no check-in, no checkmate, né? Ou vai ou racha. Então a gente está aqui. Agradecer também, por um lado, agradecer esse momento que está fazendo com que a gente aprenda muitas coisas, né? E então o Colibri começou agora nessas últimas semanas uma campanha que se chama Abordagens que nos inspiram, né?
de uma forma para que a gente possa agradecer a essas pessoas que já passaram pelo Colibri de alguma forma, sendo semeadoras nas rodas de conversa que nós fazíamos, nas parcerias em projetos, ou até mesmo em ações, né? Em conteúdo, em material. Então a gente vem procurar de uma forma a honrar essas pessoas que nos ajudaram e que estão nos ajudando, né? A fortificar e a dar um ar mais simples para a identidade do Colibri, né? Atualmente, para quem está chegando agora, eu vi que tem um pessoal que talvez não conheça o Colibri. Ele é um projeto itinerante e voluntário, né? No caso, eu, Bianca, faço parte do Colibri. A gente tem a pedagoga também, Flávia, que está aqui assistindo a gente, uma querida. A gente tem a nutricionista Glauci, que é a nossa fadinha da colher, né? E das palavras. E a gente também tem a Camila, que é a nossa luz. Ela é muito ação e muito coração também desse projeto. Então, somos em 4 voluntárias, no intuito de fortalecer e levar para o mundo o olhar de acolhimento, um olhar de educação respeitosa, um olhar de consciência viva de que você precisa e é autorresponsável pela sua vida e pela vida do outro nesse planeta, né? Então, o Colibri, ele é baseado não, ele é, além de nutrido, ele nutre 3 pilares, que é o cuidar das pessoas, cuidar da terra e a partilha justa, né? Então, não tem como a gente falar de qualquer coisa antes de você olhar para você e ver do que você é feito, em todos os sentidos, tanto material quanto essência, né? Então, nessa noite, a gente chamou a Emily, do Ser da Criança, que é um projeto maravilhoso, e ela vai falar um pouquinho desse projeto para a gente hoje, e de parcerias futuras que estão vindo por aí, tá bom? Gente, antes de tudo, assim, né, de continuar, eu quero deixar claro para vocês que essa live vai ficar gravada depois nas nossas redes, no IGTV e no YouTube, tá? Quem ainda não curtiu o nosso canal, dá uma passadinha por lá, bem blogueira agora, tá? Curte, compartilha e comenta. E fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? O nosso foco hoje é falar sobre os 2 projetos, essa parceria que está vindo aí da jornada, né, que vocês vão saber mais no final. Falar um pouquinho mais sobre CNV, Comunicação Não Violenta. Falar um pouquinho sobre a disciplina positiva e também a vida em família, tá bom? Então, Emily, fica à vontade. Pessoal também, tá? Interage, comenta. A gente está em casa. E o gostoso mesmo, Bianca, é que seja um bate-papo, que tem bastante interação, então fiquem bem à vontade, né? Bom, então, gente, boa noite. Meu nome é Emily, né? Eu sou facilitadora do Ser da Criança. Eu gosto desse título, assim, de facilitadora, porque eu sempre me coloco nesse lugar de mediação, né? E não de alguém que tem uma verdade absoluta para passar. Eu acredito muito na troca, né? E cada vez que eu trabalho com pessoas, com grupos, eu vejo que se eles saem diferentes, melhores, eu saio muito, muito nutrida, assim, né? Para minha vida e para o meu trabalho. Então, falando um pouquinho do Ser da Criança, ele é um projeto de educação que nasceu, então, no final de 2018, por um momento profissional, por uma virada de chave, eu acho, na minha vida. Veio frente a algumas angústias que eu estava vivendo no meu ser mãe, né? E por eu ter sede de buscar um propósito, viver um propósito e um impacto positivo maior, assim, frente à minha visão de mundo e principalmente a minha visão de educação. Então, eu sou filha de professora, então o mundo da educação sempre esteve muito presente em mim, né? Mas foi depois que a Malu nasceu que eu venho me transformando e venho me conectando cada dia mais com esse mundo, né? O Ser da Criança, então, ele tem como propósito
o encorajamento parental e de educadores, né? Então, quando eu falo esse encorajamento, é no sentido de que tanto professores como pais, a gente precisa mais do que nunca, é, é, não que a gente vai se livrar da culpa, que eu acho que isso é um pouco ousado, né? Mas que a gente consiga ter autonomia e clareza sobre o nosso papel, em ser mediação na vida dessa criança. O quanto a gente pode apresentar esse mundo, civilizar, educar, transmitir valores e habilidades de vida de uma forma mais consciente e pautado também no afeto, né? Então, Emily, desculpa, quando tu traz, eu também trouxe essa palavra e é para mim ainda uma indagação, assim, quando a gente fala consciente, até também para abrir para as pessoas que estão aqui, quando a gente fala consciente, ao mesmo tempo que ele é uma palavra, que ela é uma palavra muito ampla, ela te traz para o momento e para o agora, certo? sim. Uhum. Eu acho que é importante falar porque a gente está falando de uma educação consciente, né? E eu acho que é bem importante a gente esclarecer. Porque quando a gente vem com essa fala de educação consciente, as pessoas que estão assistindo a gente, por favor, podem dizer se não é verdade. Mas a grande maioria atrela a educação consciente com deixa rolar, permissividade, deixa a vida me levar, a vida que eduque essa criança. Então, quando a gente fala disso, muitas pessoas têm medo, né? Porque sabem, e quando a gente pensa num aluno ou numa criança, a gente deseja muitas coisas para esse adulto. A gente não quer pouca coisa, a gente quer que ele seja adulto responsável, respeitoso, ético, carinhoso, enfim. Crítico, né? Isso, a gente quer muito, né? Então, dá medo quando a gente fala consciente de que, bom, então eu não vou poder mais dar palmada, não vou poder, eu não vou poder, eu não posso, para que seja uma educação consciente. Então, quando a gente fala educação consciente, é sim, tem esse aspecto da gente poder focar no aqui e agora, mas também, Bianca, traz um aspecto muito importante para a gente considerar, que são os efeitos a longo prazo. Então, no sentido assim, como eu ajo com o meu aluno hoje, lá na educação infantil, lá nos primeiros anos, como eu estou agindo com meu filho hoje, frente a um desafio de comportamento, a um momento de birra, se eu agir apenas me conectando com a minha emoção na hora, por exemplo, a minha irritação, a minha raiva, eu vou ter vontade de gritar, eu vou ter vontade de ameaçar, de chantagear. Mas a grande pergunta que a gente não pode se desconectar dela é de que qual é o efeito a longo prazo do que eu estou fazendo hoje com essa criança. Fazendo hoje no sentido assim de educar, né? O modo como eu estou tentando resolver os problemas hoje com a criança. Quais são os efeitos a longo prazo? Então, qual o reflexo na autoestima, na autoconfiança, na dinâmica psicológica que está se construindo desde que ela sai da barriga, ela nasce. Então, quando a gente fala de que a gente quer que o adulto seja, que a gente quer que o nosso filho se torne respeitoso, ético, comprometido, crítico, tal, não é lá nos 21 anos que a gente vai começar a olhar para isso. Então, é agora. Então, a gente sabe, por exemplo, Bianca, a personalidade, a dinâmica da personalidade, ela não é dada. A gente não nasce com a personalidade desenhadinha. Ela é construída, né? Então, quando a gente pensa numa primeira infância, ela é onde está se construindo a base da personalidade. Então, por isso que, até como uma forma de encorajar os pais que participam dos meus workshops, né? Eu sempre uso essa frase de que se a gente quiser fazer alguma coisa pelos nossos filhos, que seja na primeira infância. Por isso que a gente honra, né? Eu falo a gente porque eu sei que vocês também honram muito a primeira infância. Então, quando a gente fala isso, é porque a gente sabe da potência que tem Com certeza. na vida de uma criança
E quando a gente fala que uma personalidade ela é construída com base em quem está se relacionando com essa criança, quem está sendo No meio. mediação para essa criança. Então, professores, pais, amigos, tios, familiares, enfim, né? Bem isso. E a primeira infância não só em essência, quando a gente fala em essência, é aquilo que pulsa lá dentro da criança, que pulsa dentro de você, né? Mas não só nisso, mas a primeira infância ela tem toda uma importância neurológica, até por Perfeito. questão de amadurecimento, então tem toda uma abordagem por trás disso, que não é um simples fato de dizer, é porque é na primeira infância. Não, tem toda uma teorização, né, para isso. E Uhum. a Emília, tanto nos eventos que ela faz quanto o Colibri promove, tem sempre um olhar para que a criança, que o adulto possa perceber qual é essa potência que essa criança está mostrando, qual é essa essência que ela está mostrando, e não, de uma certa forma, não é trazer algo pronto para essa criança, mas deixar ela mostrar para o adulto o que ela está pedindo, o que ela está precisando. Né? Uhum. E aí a gente vai, quando você fala isso, para mim chega com o conceito do respeito, né? Porque uma coisa é eu precisar orientar, né? Não quer dizer que na educação consciente a gente vai continuar construindo limites saudáveis para a vida dela, porque a vida, né, coloca limites na gente. Então não quer dizer que a gente não vai construir limites, mas a gente precisa entender, e eu acho que isso é o mais desafiador, é que a gente não controla as crianças. A gente não controla o ser humano, eles não são robôs que a gente consegue ajustar. Então, quando você fala isso, eu vou precisar transmitir os limites ou algumas regras sociais para ela poder prosperar na vida, mas ainda assim existe uma singularidade, ainda assim existe uma individualidade que a gente precisa celebrar e respeitar e nossa, quando eu falo sobre isso, me vem muitos exemplos. Inclusive ontem de manhã que eu entrei num mini conflito aqui em casa por um simples fato da minha filha não deixar fazer nada no cabelo. Então, assim, olha que coisa mais simples que eu tô pegando, mas que pra mim, naquele momento, seria tão mais fácil ela aceitar, porque eu quero controlar, eu quero que ela faça 2 chuquinhas no cabelo. Então, Uhum. as crianças, eu digo assim que se eu achava que eu controlava alguém depois que a Malu nasceu, ela todo dia ela me fala, não né, diretamente, mas nas ações, mãe, eu não. Então, Ah, as crianças assim elas nos mostram de que muito. quanto mais imposição, mais resistência. Porque Mais aí resistência. é quase que instintivo, preciso me defender de saúde emocional das crianças precisarem se diferenciar desses adultos, né? Bem isso. Quando você fala que a gente não tem controle das coisas e nem das pessoas, é uma ilusão tudo isso, né? E a educação viva e consciente, ela vem nos falar isso. Ela diz que você precisa, um dos critérios é você soltar o controle e acreditar realmente na capacidade daquela criança e acreditar realmente na capacidade tanto daquele adulto que está aberto para fazer essa mudança, porque não é fácil. Não é fácil, não. É desafiante, realmente, para uma família. A gente está falando de CNV, está falando de disciplina positiva, de educação consciente, mas essa família está em busca de algo, de alguma estratégia para entender, compreender melhor as ações dos filhos em casa e, ao mesmo tempo, é enraigada de uma outra cultura, enraigada de um outro educar, né? Então, fazer essa transição para o adulto também é desafiante. Uhum, Por isso que é consciente, né? Você tem que estar consciente de que é a longo prazo, estar uhum, consciente de que as mudanças vão acontecer nos hábitos diários da família, que não é você falando, agora a gente vai começar a usar a técnica da CNV e da educação positiva em casa, tá bom? uhum, Não, não é por aí. Não é como uma uhum, planilha que você. E também a gente não está aqui, como a Emily falou, para trazer receita pronta. Você vai sentir, vai perceber o que na sua casa você pode fazer ou não, ou o que na sua sala de aula você consegue administrar ou não, né? Porque para você
o que eu percebi também em mim, como pedagoga, né? Antes de eu passar por um processo de autoconhecimento, de internalização e de me conhecer, eu não posso estar aberta para tentar ajudar o outro a se conhecer. Né? Então, Perfeito. tudo parte de como eu conheço os meus limites. Eu não tolero que, vamos supor, a minha sobrinha, quando vem aqui em casa, né, ela ama abrir porta e gaveta. E para mim tá de boa, para o meu marido não. E ela ama mexer na churrasqueira, daí eu já não, né, então eu não tolerava isso. Então eu já me percebi, não, se eu não tolero algo um pouco a mais, até onde eu posso ir com aquela criança? Né? Então é muito se autoconhecer. Primeiro vem Sim. de você pro outro, né? E por isso que muitos pais se frustram, porque vão em busca da educação consciente para resolver os problemas, né? E rápido, porque cansa, né? E aí vai em busca de ferramentas. E se alguém quiser ferramentas, eu tenho um monte para passar. Mas se for tentar aplicar a ferramenta, vai se frustrar, porque vai ver que não deu certo. E aí vai culpar, seja a disciplina positiva, seja qualquer outra forma aí, a fonte que buscou essa ferramenta. Porque não são robôs, as crianças não são robôs. E eu acho que tu traz isso, e a gente, acho que dá para dar mais ênfase sobre isso, não é um processo natural nosso ainda, né, de essa educação consciente. Eu estou conectada, a Malu tem 4 anos, então basicamente é o tempo que eu estou mais conectada com isso. Não é um processo natural. Então, quando você traz consciência, é um exercício diário. E diário, várias vezes ao dia, dependendo do como é que está o dia, como é que estão os comportamentos no dia. Eu sempre gosto de falar e dar o exemplo de que quando a gente está frente a um desafio com a criança, a gente não precisa pensar para ameaçar, para falar alto, para dar um grito. Isso já está tão enraizado no nosso processo de cultura, a gente aprendeu isso desde tão cedo, que eu não preciso pensar em ameaçar. Só sai, não passa por nenhum filtro. Agora, se eu preciso tentar construir a solução desse problema de uma forma respeitosa para mim e para ela, não, eu preciso pensar. Então, muitas vezes no início, eu não consigo fazer isso na hora. Então, é uma mudança que a gente não pode se cobrar e exigir perfeição, que não é uma tecla que a gente vai, um botão que a gente vai ligar e daqui a pouco, bom, agora fiz workshop, agora só vai. Não é isso. Tem muito exercício diário, mas eu também acho que a nossa geração, então, ela já tomou consciência de que precisa mudar alguma coisa, mas não sabe o como. Então, exercício para começar a internalizar e não ficar tão difícil isso, mas eu tenho muita esperança de que as nossas, né, as próximas gerações, já que forem educadas por adultos nesse sentido, já tenham esse processo internalizado. E que não será tão difícil como está sendo para a gente. Verdade. E assim, eu vejo que quando você diz assim, quando dá aquele start inicial de que precisa mudar, é aí que a mágica acontece. Porque depois disso, você vê que as coisas vão se encaixando de um jeito que pareciam peças de quebra-cabeça que só estavam bagunçadas e que agora você está começando a colocar elas e está fazendo sentido. A criança, ela faz isso de uma forma natural, simples, porque já é dela, ela tem a essência ali pura. O adulto já passou por muitas crenças limitantes, já passou por muitos desafios na vida que acabaram podando essas conexões, tanto neurais quanto de conhecimento, que ele não. Até ele fazer essa ponte nova, demora um pouco mais, né? Mas depois que isso acontece, é assim, tipo, por que eu não me toquei disso antes? São coisas óbvias, assim, né? E é como tu falou, cada um tem o seu tempo, cada um faz o seu processo, né? Deixa eu entrar aqui na conversa, porque eu acho que tem perguntas. Legal, o pessoal está interagindo bastante. Muito obrigada, pessoal. O Gilberto pergunta aqui, e os adolescentes, 14 anos em diante, o que a gente poderia
talvez comentar sobre, né? É uma outra Eu etapa da acho que vida. eu acho que eu devolveria uma pergunta no sentido, e os adultos? Porque educação, disciplina positiva, tem disciplina positiva para casais, tem disciplina positiva para ambiente de trabalho. Então, a gente está falando de um modo de se relacionar com as pessoas que quanto antes começar melhor, né? Porque como você mesmo falou, os adultos aí já têm processos ali tem uma personalidade formada, né? Tem crenças que já foram formadas, já lê o mundo de um determinado lugar, de uma determinada forma. Então, Gilberto, eu acho que com os adolescentes ainda há tempo de começar esse processo. E eu vi aqui que você está colocando que você usa muita empatia, e eu acho que é começar essa empatia com você mesmo. Porque para que, por exemplo, diante de uma resolução de conflito, a gente possa primeiro se acolher, né? E inclusive eu estava falando essa semana com uma mãe que ela, num atendimento, ela me relatou um episódio que ela falou para a criança, era uma 9, 10 anos, falou assim, ó, eu não consigo mais te ajudar agora na tarefa. Eu estou muito irritada. Então hoje eu não posso mais te ajudar. Eu espero que amanhã eu esteja mais calma para eu poder te ajudar como você precisa. E aí no outro dia de manhã, ela pôde sentar e falar sobre isso. Sobre, filho, você percebeu o tempo que eu precisei para me recompor, para eu poder estar presente como tu precisava? Então, para mim, isso é tão bonito, porque a gente está transmitindo nessa hora respeito com a gente Respeito. mesmo, E ela sabe? jogou a real com a criança. Então, assim, as crianças, os adolescentes, eles sabem isso, eles sentem isso. É. E aí, com os adolescentes, vocês vão ter muito mais condições pelo nível aí de maturação cognitiva, neurológica, enfim, de poder falar, cara, ontem, quando eu entrei aqui no teu quarto e eu exigi que você, sei lá, descesse para jantar, depois, quando eu fui lá tomar banho, eu vi é, como eu fui rígido. E nossa, isso me fez me sentir bem mal. Fiquei bem triste quando eu tomei conta da minha energia quando eu fui falar contigo. Então me desculpa, filho. Cara, olha que brilhou, que precioso isso. Olha que modelo de adulto que tu tá sendo pro teu filho adolescente, sabe? Então, por isso que eu acho que nunca é tarde, mesmo com nós adultos, com relacionamento, marido-mulher, colegas de trabalho, né? É óbvio, como a gente falou, quanto mais cedo, muito mais fácil da gente poder construir relações mais sinceras, compassivas, né? Então, Gilberto, eu te encorajo, com certeza ainda há tempo para isso. Isso aí. E ele também fala, né, que usa de muita empatia. E empatia, nos dias, né, atuais e há um tempo, a gente já vem falando bastante nessa palavra, né? Mas o que eu percebo, tanto no ambiente de trabalho quanto familiar, é que acaba ainda tendo uma visão distorcida da empatia. Então, a empatia é você se colocar no lugar do outro, mas não tomar a dor dele para você, como se você tivesse que resolver por ele, mas não, é demonstrar para a pessoa que você está ali, que você está junto e que existe uma possibilidade de resolver a situação, tanto positivamente ou não, né? É, eu acho que a empatia, a escuta empática, ela vai acontecer quando você topa não ocupar um papel de salvador. Então, eu não preciso resolver esse problema. Vamos pegar o exemplo, assim, sei lá, de adolescente, de uma criança que vem desabafar, ou mesmo entre adultos, né? Então, a gente não precisa ocupar, a gente não precisa salvar a pessoa, a gente não precisa trazer uma solução. Empatia não é aconselhar, não é dizer que nada, comigo aconteceu a mesma coisa, tu vai ver daqui a um mês tu vai ficar boa. Pô, podia ser pior. Podia ser pior. Não, ó, a vizinha teve câncer, ó, já tá, sabe? Então, a gente tem um processo quase que automático ir para esse lugar.
E a empatia é a gente conseguir ir além das palavras. Muitas vezes eu posso oferecer empatia para uma pessoa em silêncio. Então eu diria que empatia é você topar ficar com o outro na dor. É você É uma ficar com... conexão, né? É um lugar, né, que você topa e que vai possibilitar essa conexão, né? E seja você podendo devolver para ele aquilo que você ouviu, seja você indo além daquilo que foi dito, tentando conectar. O que será que essa pessoa está sentindo quando ela me fala isso? O que será que essa pessoa está precisando quando ela está falando isso? Então a gente fala que é esse ir além das palavras, né? Sem Então, julgamento. sem julgamento, claro. Então, a empatia, ela é muito, ela é possível quando a gente exercita a nossa escuta, quando a gente refina essa escuta, né? Aí sim a gente vai conseguir verdadeiramente estar com o outro, seja na dor, na depressão, na alegria, na raiva, é estar com o outro. Para mim quando eu, de uma forma rápida, é isso. Legal. A Flávia também pergunta aqui, qual o nosso nível de conexão com o outro? Indiferente da idade. Tô Eu acredito, tentando... talvez, Flávia, se tu quiseres relatar um pouquinho melhor a tua pergunta, seria em relação à empatia ou conexão com a essência? A Glauci pergunta, vai ficar gravado, Glauci, vai já no IGTV e também no nosso canal do YouTube. Eu estou tentando pensar o nível de conexão com o outro, indiferente da idade. Para mim, assim, vou tentar responder assim, para mim o nível de conexão vai determinar, vai possibilitar a qualidade de vínculo que a gente estabelece, né? Então, muitas vezes com as crianças, quando a gente está muito frente a muitos desafios de comportamento, a muitas birras, né? Então, quando está muito intenso, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é como é que está a qualidade desse vínculo entre eu e o meu aluno, entre eu e o meu filho, como é que a gente está conseguindo diariamente se conectar. Porque no nosso dia a dia, na nossa rotina, ela é cheia de regras, né? Então, filho, agora vai a hora do banho, agora vem, agora guarda e tal. E aí tem muitas sempre, né, limites. E muitas vezes a gente esquece de também encontrar nessa rotina um tempo de pura qualidade, assim. E aí a gente chama isso de momento especial, onde é um momento de entrega e pura presença, onde eu tô ali para ele. Seja para a gente poder construir uma pista de carrinho, seja para que a gente possa jogar um jogo juntos, sem, não, porque eu preciso ensinar a ele que tem que saber perder. Não, sem intenção, é estar ali presente. E aí, nessa presença, você constrói vínculos e possibilidades de conversas que você nem imaginava quando você sentou ali na sala, né, no chão da sala. Muitos pais me relatam, Emily, quando tá tudo escuro para dormir, as crianças me falam, os meus filhos me falam coisas que, meu Deus, durante o dia eu peço e eles não falam, mas na hora de dormir falam. Tudo bem que estão se enrolando para dormir também, mas eles percebem um espaço ali para poder se entregar nessa relação, né? Então, Flávia... Então é muito isso, né? Eu não sei se ela respondeu, mas... E, por exemplo, assim, eu estava semana falando... Participei de uma aula, né, breve, com uma turma de primeiro ano, e uma criança, desde que eu iniciei a aula, a todo momento, abrindo o microfone, professora, 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 uma necessidade muito grande de fala, né? Eu nem vou entrar no mérito porque tem outras questões, mas depois, com essa professora, conversando com ela, de que forma que a gente pode tentar se conectar mais com ele, porque ele nos mostrou durante essa aula que ele está precisando de conexão, ele tá com sede de conexão. Como nós, o nosso papel enquanto escola, enquanto professor,
a gente pode tentar oportunizar isso, até porque isso vai impactar na aula, porque as interrupções dele também prejudicam os demais, prejudica também a qualidade, a produtividade da aula, fica cansativo para os alunos e para a professora também todo o tempo. Lembra do nosso combinado, não sei o quê, então fica cansativo. Então, opa, para a gente não ir para esse lugar só de correção, vamos voltar um passo, vamos tentar entender o que motiva a criança a estar escolhendo esse tipo de comportamento, né? Então foi bem interessante perceber isso, e aí eu e a professora conversamos sobre algumas estratégias para tentar escutar mais essa criança, né? Uhum. E tu poderia dar um exemplo, talvez, Emília, de uma estratégia, porque eu vi que tem bastante professores aqui nos assistindo e vai ficar gravada, e isso é uma sede do professor, né? Uhum. Então, nesse caso especificamente, o que a gente conversou foi, primeiro, uma reunião com a mãe, porque ali também, primeiro para a gente entender como é que está o contexto, porque a gente não pode antecipar, mas é uma família que não tem conexão entre eles, que não tem escuta, que não tem lugar para fala, não sei. A gente tem que primeiro entender o contexto familiar. E aí também poder orientar essa família sobre a importância, né, desse processo com a criança. E com a gente, e outra coisa, esse aluno, esse comportamento específico nessa criança demonstrava bastante impulsividade, né? Então, ele estava pedindo uma mediação. Quando eu falo mediação, é esse processo de poder ensinar, tipo, regras sociais do combinado. Então, por exemplo, assim, talvez nesses casos, nos primeiros dias, a mãe ou o pai, ou enfim, alguém vai precisar estar lá do lado para poder relembrar. Fulano, o amiguinho tá lá falando, vamos esperar ele acabar de falar, tal. Então, a gente também precisa orientar esses pais para serem mediação nesse sentido. E com a professora, o que a gente havia dialogado, ela poder se disponibilizar para esse aluno 10 ou 5 minutos antes da aula começar, já ligar, fazer uma ligação só com ele, para que ele pudesse, porque é muito muita demanda, assim, né? Que ele queria compartilhar da vida, do que estava acontecendo, desenho, Mickey na cama, enfim. E aí, então, fazer, como tem aula 2 ou 3 vezes por semana, fazer essa conversa 5 minutos antes de começar a aula e reforçar de novo, fulano, qual que é o nosso combinado em relação a... né? Então, reforçar esse combinado constantemente, diariamente. Então, foi essa estratégia que a gente adotou. É uma estratégia que vai funcionar para todo mundo? Não. Porque as crianças não são robozinhos. Mas nesse contexto, como a gente conversou com a professora, foi o que a gente entendeu para fazer no primeiro momento. E agora a gente vai precisar dar tempo para a criança também assimilar essa nossa tentativa, né, de conexão com ela. E se a professora não estivesse atenta e alerta e com um olhar consciente, ia passar em branco, ia ser só mais um aluno ou bagunceiro, ou que só fica falando no meio da aula, né? E acabar sendo mais rotulado do que provavelmente já vinha acontecendo, Perfeito. Né? Até porque ela me disse, Emília, é sempre assim. Então, eu não participo da aula. Aquele dia que eu tinha uma atividade que eu fiz com eles, que ele foi a primeira pessoa que falou, e aí eu fiquei, gente, tava demais, assim. Aí quando eu fui conversar com a professora, não, mas é sempre assim. Então é justamente isso, às vezes esse olhar, essa escuta, porque se a gente ficar focando só no comportamento, a gente precisa ir além. Eu sempre uso a dinâmica do iceberg, né? O comportamento, ele é só a pontinha do iceberg. A gente precisa ir por trás, a gente precisa ir por baixo. O que tem ali que está motivando essa criança a se comportar dessa forma, né? E é aquela coisa, né? Quando a gente entra para falar de comportamento, né? E é aquela coisa assim, quando você vê e identifica que aquilo é um mau comportamento, ou um comportamento que está gerando muito atrito na casa, na família, na sala de aula, tem que lembrar também de que você está vendo através das tuas lentes, né? Não está vendo a partir da criança. Então, vai gerar algum sentimento no adulto também.
Então, se para você tá tudo bem a criança se pendurar no lustre, tá, beleza. Então você tem que se conhecer para ver a tua tolerância, mas para outra pessoa pode não estar, né? Então é a partir da tua Perfeito. mente. Então, se a criança faz um pingo de água em cima da mesa, pode ser muito. Mas se ela derrama um copo, pode ser, uau, é um tsunami. Então tudo vai do adulto, né? Então, Perfeito. muito a gente fala no Colibri que é um espaço para as crianças, mas não, antes das crianças é um espaço para o adulto, para os pais. Uhum. Uhum. Porque as crianças, elas só são os nossos reflexos. E isso a gente já vem falando há milhões de anos, né? Então, Uhum. é agora, esse start da consciência de que a gente pode utilizar ferramentas, técnicas, estratégias e estar aberto para possíveis mudanças, né? E eu acabei te cortando quando tu estava falando no começo, quando tu teve o teu insight lá no final de 2000, opa, no final de 2018, né? Tu poderia talvez falar um pouquinho sobre isso, quando tu, o que é esse start? Ai, Senhor. É, então, esse start começou desde que a Malu nasceu. Então, desde 2016, onde eu trabalhava numa empresa, 44 horas semanais, e via ela 1h30, 2 horas por dia, terceirizei total a educação dela, graças a Deus, para minha mãe, né? Que não, que foi importante também, não era outra pessoa, era minha mãe. E mas enfim, eu acho que tive um tempo para amadurecer, porque eu também tenho as minhas ansiedades, inseguranças e medos, né, de me lançar em algo novo. E em 2017 eu comecei uma mentoria, mas ainda trabalhando na empresa, e mas cada vez mais claro e me encorajando a tomar esse passo que para mim não foi simples, né, de largar de uma empresa que era reconhecida, que, né, que eu estava sendo reconhecida, eu tinha autonomia, não tinha nada de errado com a empresa, né? Mas sim era um processo meu, porque eu, né, me via 2 horas em casa por dia e o tempo passando e eu conhecendo e sabendo da importância de toda essa fase na vida da Malu, eu queria, eu desejava ser mais mãe naquele momento, né? Mas não sabia como e por onde começar. E aí, depois dessa mentoria, eu fui ganhando mais coragem, né? E comecei o negócio. E então, em final de 2018, eu lancei o projeto, mas ainda na empresa. Então, eu fiquei trabalhando. Se eu trabalhava 44 horas semanais, nem Aí foi para quero, 60 horas. nem quero lembrar quantas horas. Mas aí segui, então, de final de 2018 até julho de 2019 dessa forma, até que teve um dia que na semana do Dia das Mães eu estava em viagem, eu viajava, né, algumas vezes por mês a trabalho e nesse dia era a homenagem ao Dia das Mães na escola da Malu e estava tudo programado para eu chegar a tempo e peguei um acidente bem feio, teve mortos, enfim, na estrada e aí quando eu coloquei no Waze para ver o meu retorno, eu vi que eu não chegaria a tempo. E aí vocês já imaginam que eu chorei, eu cheguei em casa, liguei para minha mãe, falei, mãe, corre para a escola porque eu não vou chegar. E, e aí depois, no dia seguinte, eu pedi a conta. E foi assim, tá? Foi assim, eu tinha programado ficar até dezembro de 2019 na escola, na empresa, mas eu fui seguindo meu coração, a minha intuição e meu desejo. E aí, desde julho de 2019, eu assumi o ser da criança, então, como mais um braço meu, assim, e estou muito, muito feliz com o retorno que ele me dá desde profissional e até a minha possibilidade de ser quem eu desejo mais como mãe da Malu, né? Que lindo.
E nós, do Colibri, nós somos suspeitos a falar desse projeto, né, do Ser da Criança, porque quando a Camila conheceu a Emily, né, ela está aqui nos ouvindo, querida, quando ela conheceu a Emily num workshop, foi, né, Emily? Foi No numa, workshop. foi numa feira em Indaial de maternidade, e aí depois ela foi no workshop algumas semanas depois. Querida. Sim. E daí, numa das reuniões do Colibri, a Camila chegou e disse: gente, eu conheci uma psicóloga super, 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 que tem um projeto maravilhoso, que olha para os educadores, que olha para as famílias, que olha principalmente para as crianças e para a potência que existe nessa criança e trata isso de uma forma muito, mas muito simples e objetiva. Vocês têm que conhecer ela. Então a gente começou a trocar figurinhas e trocamos as figurinhas. Então a Emília apresentou para o Colibri no ano passado a Jornada Elos, né? Que é uma jornada que ela tem 6 encontros. Depois a Emília vai falar um pouquinho mais sobre isso. E agora, na última segunda-feira, o Colibri e o Ser da Criança tiveram o prazer e a gratidão do universo e dessas pessoas maravilhosas que também estão aqui nos assistindo, algumas delas, de formar a primeira turma em Ibirama, né, da Jornada Elos, que é um espaço para pais, mães, educadores e entusiastas da educação viva, consciente, CNV, disciplina positiva, pessoas que sintam esse chamado, que estejam abertas para não, eu posso fazer algo, eu posso aprimorar algo, eu posso buscar um outro caminho para a educação da minha família, para o meu autoconhecimento, né? Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente, Emília. Tá. Então a jornada da educação, da comunicação e educação consciente surgiu depois de 2018 para 2019, eu fui fazendo os workshops de educação consciente, que são workshops de 4 horas. E nesses workshops eu saía sempre muito energizada, mas ao mesmo tempo eu via que tinha demanda para a gente falar mais, era pouco tempo. E ao mesmo tempo os pais, os seus participantes, eles precisavam de mais. Eles não queriam ficar só nas 4 horas. Então a jornada ela surgiu dessa intenção, da gente primeiro formar um elo no sentido assim, um grupo onde um se ancora no outro, com fragilidades parecidas, com desejos parecidos ou diferentes, enfim, mas que eu acredito muito no grupo, né, na força do grupo. E eu queria muito que esse espaço fosse continuado, né? E por isso que veio a ideia aí de 6 encontros, porque ao total são 18 horas, né? Então daria para fazer talvez, sei lá, no final de semana, tal, daria, não seria algo, mas para mim era muito importante ter uma continuidade, para que a gente pudesse então se conectar, conversar, trocar ideias, informações, voltar para a minha realidade, para o meu ser mãe, para o meu ser professor, para eu ver as dúvidas, isso, o que ficou difícil, o que ficou fácil, volta de novo para o grupo, para a gente discutir, energizar, aprofundar um pouco mais. Então, para mim, era bem importante ser dessa forma, né? E não ser algo rápido, porque para mim o vínculo que se forma ao longo dos encontros, ele é bem potente também. Então, essa jornada surge com essa intenção da gente conseguir se conectar com o nosso modelo de comunicação, porque, por exemplo, eu posso pegar uma ferramenta da disciplina positiva que se chama Perguntas Curiosas, que a gente precisa, que a gente pode, ao invés de exigir, fazer uma pergunta para que a criança desperte pelo menos o interesse de pensar e responder. Então, exemplo: Bianca, pega o teu casaco e guarda na gaveta agora. Então, Não vou! Então agora eu estou impondo, eu estou mandando, eu não estou dando possibilidade para ela responder. É agora que eu quero que tu guarde. E aí quando eu pergunto, Bianca, onde é que é mesmo o lugar que se guarda casacos aqui em casa? A gente está dando pelo menos, não quer dizer que ela vai guardar, mas a gente está dando pelo menos a possibilidade dela pensar, dela querer colaborar um pouco mais, porque ela se sentiu respeitada, ela se sentiu ouvida
e, bom, então eu posso ter uma intenção maior de contribuir. Eu trouxe esse exemplo porque se eu pegar essa ferramenta da disciplina positiva, tá, então, tá, fazer perguntas. Então eu vou lá. Bianca, onde é que a gente guarda os casacos aqui em casa? Não, Emília, eu fiz uma pergunta. Fez? Mas com qual intenção? Como é que foi a forma como você tentou se conectar com essa pessoa? Então, por isso que quando eu trouxe tudo essa volta, porque a jornada tem essa... um pilar muito importante da gente aprofundar os nossos modelos de comunicação. Né? E o que está por trás das nossas palavras? E eu sinto muito, eu vejo muito assim, as meninas que participam da jornada, e às vezes a gente trocava umas figurinhas, enquanto eu, Bianca, fiquei mais na parte de organização, staff e ajuda, né? Mas a gente teve bastante meninas, as voluntárias do Colibri, que participavam, né? E eu vejo assim que, além disso tudo, a jornada, ele cria um espaço, um espaço acolhedor, seguro, e de que é assim, eu não tô legal, eu não quero ir para o curso hoje, mas você vai precisar daquele espaço. Ou quando você está mega, super, hiper entusiasmado e você vai, talvez a jornada vai precisar de você assim. Então, se você... Eu vejo muito isso. Então, ao mesmo tempo que você se nutre nesse espaço, você também acaba nutrindo. Sim, até porque a gente fala muito de que mesmo na raiva, mesmo na tristeza, tem vida ali. E aí vem de novo o paradigma da gente não poder se vulnerabilizar. Hoje eu não tô hoje eu tô triste, não quero ir. E tudo bem, né? A gente precisa se respeitar. Mas eu posso falar sobre essa tristeza. Tem vida ali, tem algo ali que é muito importante para mim e que eu preciso compartilhar, né? Então, com certeza, a gente acolhe todos os tipos de manifestação e expressão. Mas voltando a falar então da jornada, tem a intenção da gente aprofundar sobre esses nossos modelos de comunicação, como eu estou tentando me conectar com o outro, né? Tem a intenção da gente aprofundar sobre empatia, né? sobre esse vivenciar a empatia, a autoempatia, e falar das formas aí respeitosas de conexão com a criança, falamos sobre os objetivos equivocados que estão por trás do mau comportamento, a gente traz aí algumas ferramentas da disciplina positiva para a gente ampliar o nosso repertório de conexão com a criança, sempre nesse pilar de respeito mútuo, né? Mútuo é importante, porque a gente fala de respeito com a criança, mas eu preciso me respeitar também. Então, a gente poder ter esse respeito mútuo, baseado na firmeza e na gentileza, né? Eu acho que, assim, essa é a intenção dessa jornada contínua. E esse foi o primeiro grupo. E eu saí, assim, encantada com a potência, por mais que houveram ali alguns contratempos que a gente precisou adaptar por conta da pandemia. Mas me deu mais força de continuar nessa intenção desses encontros continuados, né? E o Colibri muito mais por ser, além de ser um projeto voluntário e fomentar ações como essa, faz com que muitas pessoas possam, né, ter a oportunidade de participar. Então, a gente lançou agora, né, a parceria com a Emília novamente. Lançamos a abertura, né? As inscrições estão abertas, né? As inscrições vão até o dia 2, é isso, Emília? Isso. Uhum. Até o dia 2 de agosto. Então, tanto na descrição da nossa bio, quanto do Ser da Criança, você encontra o link para fazer inscrição. E também, se não conseguir por lá, pode chamar a gente pelo direct, tá? E se você ainda tem alguma dúvida de que esse espaço é um espaço acolhedor e seguro e que vai te proporcionar muita, não digo consciência, mas muito aprimoramento do que você já tem, pergunta para quem não é do Colibri ou para quem não é do Ser da Criança, ou que já fez, porque é realmente muito bom mesmo, né? Então, e é importante até falar do público, né? Que são para pais, mães, professores. Eu me surpreendi nesse grupo, né? Porque teve uma quantidade bem grande de professores, a maioria foram professores,
mas que também são pais, né? Então acaba que a gente olha para o todo, não só para o aluno, né? Mas para o todo, né? Principalmente para si. Para si, realmente. Então, assim, é um espaço maravilhoso mesmo, né? E se alguém tiver alguma pergunta ainda, pessoal, a gente está nos minutos finais. Essa vez a gente não vai deixar a live cair, porque do domingo acabou caindo e a gente não conseguiu salvar, então, né, para a gente se prevenir. Uhum. Eu quero te agradecer muito, muito mesmo, por esse teu start, porque sem ele, né, isso não estaria rolando. Muito obrigada pela tua coragem, pelo teu olhar sensível para a primeira infância, para a vida, por acreditar, sim, que a gente pode, aos pouquinhos, fazer diferente, né? Não fazer diferente desonrando o que a gente já aprendeu, mas levando com isso e vendo que a gente pode aprimorar, né? Até nem, não melhorar, mas sim aprimorar, né? Com esse amor, com esse afeto, né? Opa, peraí que tem uma pergunta. Pode ser para a voz também? Pode ser a voz, Emily? Gente, que maravilha. Será que meu pai vem? Ele precisaria vir. Com certeza, gente. É qualquer pessoa que se relaciona com crianças e adolescentes, o convite tá feito. Tá feito, isso aí. E agradecer ao pessoal que está aqui nos ouvindo, nos vendo. Eu confesso que a gente ainda não perdeu um pouquinho o medo das redes, um pouquinho, né, de ansiedade. E tudo bem Normal, também, né? a gente vai trabalhando com isso, né? O importante é não perder o foco e o amor pela vida, né? Então, muito obrigada, pessoal. Fiquem à vontade para nos fazer mais perguntas sobre a jornada. As inscrições estão abertas. E você fazendo as inscrições para a jornada, você também está ajudando o Projeto Colibri, que é um projeto voluntário, tá? Então, fiquem bem à vontade, tá bom? Alguém perguntou aqui, acho que é Michele Soberansky, qual o horário das lives? Então, ele oscila um pouquinho. Normalmente a gente faz as lives nas quartas-feiras às 19. Mas como a Emily tinha um curso essa semana, a gente jogou para quinta, tá? Elas sempre ficam gravadas no canal do Colibri, do IGTV, e também no canal do YouTube, tá? Então, fique bem à vontade para passar o olho lá e conhecer o nosso projeto, o Ser da Criança, tá? Vai vir muita parceria por aí. Beleza, gente. Obrigada, Bianca, pelo convite. É sempre muito bom conversar. Eu acho que esse é um bate-papo, né? Fica leve. E sabe que é muito bom resgatar, como eu comecei, por mais que não faz muito tempo, mas parece que cada vez que eu conto a história, eu me aproprio um pouco mais dela e me dá muito mais coragem para continuar esse caminho. Tudo que nós colocamos, amor e a nossa essência real, que você sente um friozinho na barriga, dizendo, é a minha essência que está ali, isso acontece de forma leve, fluida, e dá certo, né? É isso aí, tem vida. Muito obrigada. Gratidão. Uma boa noite para vocês. Meninas do Colibri, um beijo. Beijo, meninas. Beijo, até mais. Tchau. Tchau.